Meus queridos amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo, mais um dia de estudo nas nossas aulas dominicais, para quem está acompanhando aos domingos pela manhã e para você que assiste em qualquer outro dia, em qualquer outra época. Que Deus abençoe grandemente você, que Deus abençoe grandemente a todos e que Ele abençoe esse nosso estudo, que seja produtivo, que seja edificante, que seja útil, que possa de fato alcançar pessoas que possam aprender alguma coisa, ter a sua atenção desperta para alguma dessas coisas que nós temos estudado. E, como eu sempre digo, eu estou à disposição de qualquer um que queira comentar, questionar, fazer qualquer tipo de pergunta. Será uma alegria, será um prazer responder a todos, tá? Nesse estudo que nós estamos fazendo, que nós estamos estudando o homem diante de Deus, mas neste momento nós estamos pensando, aliás, né, na igreja, né, qual é o propósito da igreja. Então nós estamos acompanhando a trajetória de um ser humano desde que ele ouve falar do Evangelho, desde quando ele se reconhece como um pecador, todos os passos que ele vem passando na sua vida, até ser batizado e entrar para a família de Deus, e a partir daí, que é onde começa a sua vida espiritual, nós estamos pensando na importância dele fazer parte de uma igreja, qual é o propósito da igreja, por que é que Deus instituiu a igreja. E nesse estudo nós vimos até aqui sobre a igreja, como eu disse, foram escolhidos 3 aspectos da igreja. Nós não é um estudo aprofundado, não é um estudo exaustivo. Eu escolhi 3 aspectos que eu acho interessante para esse estudo nós falarmos da igreja, e nós já estamos nesse terceiro aspecto hoje, que é com relação às missões, com relação ao tipo de evangelismo que a igreja precisa estar preocupada em oferecer. Então nós já vimos o primeiro ponto, que é relacionado à comunhão, né, que é o fato da igreja servir como um refúgio para os salvos, né? Então nós nos reunimos, nessas reuniões nós temos comunhão uns com os outros, nós fortalecemos uns aos outros, nós instruímos e exortamos uns aos outros e evidentemente temos a comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, onde nós nos fortalecemos no seu Espírito, e esse é um aspecto muito importante, evidentemente, da igreja. O segundo aspecto que nós pensamos é com relação à relevância local, que é a localidade onde a igreja local está inserida, qual é a relevância que ela precisa ter ali na sociedade, na região onde ela está, de que forma que ela precisa se preocupar com o cuidado, de fato, com as pessoas que moram ali nas proximidades daquilo que nós chamamos do prédio da igreja, né? Qual é a relevância que esta igreja local precisa ter no lugar em que ela está inserida. E hoje nós estamos entrando então nesse terceiro aspecto, que é pensando com relação a missões, né? O que é uma igreja missionária? O que isso quer dizer? Muitas vezes quando a gente ouve falar em uma igreja missionária, a gente pensa numa igreja que está enviando missionários para a África, né? Para a Coreia do Norte, para países muitas vezes onde é difícil pregar o evangelho. Será que uma igreja missionária é apenas isso que representa? Então é isso que nós vamos pensar um pouquinho hoje. Mais uma vez eu peço que Deus abençoe a todos nós, para que possa ser um bom estudo, que seja um estudo feito em verdade e em espírito, de acordo com aquilo que Deus quer que nós possamos aprender com esses estudos, tá bom? Então vamos pensar então no evangelismo em missões da igreja. Opa! Eu sempre me confundo com esses botões, agora sim. Então vamos pensar no que são campos missionários, né? Então, se temos uma igreja, se essa igreja precisa ser uma igreja missionária, o que é uma igreja missionária? É uma igreja que envia emissários, né? Então nós vamos pensar para onde a igreja precisa ter essa preocupação, esse cuidado. Então, o que são campos missionários? Nós podemos pensar nas missões como sendo missões urbanas, como sendo missões nacionais e como sendo missões mundiais.
e nós vamos ver cada uma delas. Nós vamos começar como se fosse fazer um sobrevoo. Então nós vamos primeiramente fazer um voo olhando essas situações todas pelo alto, né? E aí nós vamos descer e vamos nos aprofundar cada vez mais em cada uma dessas situações aí. Mas para a gente começar a pensar, o que são missões urbanas? Né? Como que a gente pode entender missões urbanas? A ideia de uma missão urbana. Missão urbana, ela está relacionada de fato ali ao local onde a igreja está localizada, né? Então é pensando de fato ali no bairro, na vizinhança, que são nas proximidades ali da região onde a igreja está localizada. Então nós podemos pensar aí até individualmente nesse ponto, né? A missão urbana da igreja ela tem muito a ver com os seus membros de forma individual. Então, cada um dos seus membros tem que se preocupar com a sua vizinhança, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, nas escolas, nos comércios. Então, tudo o que está próximo ali da localidade onde a igreja existe, né, onde ela está localizada ali, toda esta região é uma região que precisa ser trabalhada com relação à pregação do Evangelho ali. Quando nós pensamos agora em missões nacionais, eu acho que agora já está ficando mais inteligível, né, aquilo que a gente está querendo pensar aqui. Missões nacionais é realmente a preocupação da igreja em alcançar todo o território, né, a nacionalidade do país onde ela se encontra. Então, e aí fica claro que você pensar apenas nos membros de uma igreja local para atingirem esse objetivo é uma coisa que fica muito complicada. Então, é a ideia de todas as igrejas se reunirem e, de alguma forma, se organizarem para irem alcançando cada vez mais territórios dentro do país onde a igreja está localizada. Nós que somos da Igreja de Cristo, nós, graças a Deus, existem membros muito empenhados nesse trabalho e temos igrejas sendo plantadas em estados onde, ou em cidades, né, onde ainda não há uma Igreja de Cristo. Então, nós precisamos ter essa preocupação de alcançarmos o maior número de lugares possíveis dentro do país onde nós estamos localizados, né, o país de nossa nacionalidade. E, por fim, nós pensamos aí em missões mundiais. E é evidente que aí é uma preocupação de fato em levar o Evangelho a todas as regiões do planeta, né? E aí, mais uma vez, fica evidente a organização da igreja como um todo, né, com todas as suas igrejas locais empenhadas nesse tipo de trabalho. Evidentemente que algumas igrejas são mais abastadas do que outras e elas têm condições de oferecer um trabalho nesse sentido, mas é necessário que as igrejas se unam com a preocupação de levar o Evangelho a todos os lugares do planeta e sabemos que existem lugares onde é muito difícil entrar com o Evangelho, existem países onde cristãos são perseguidos, cristãos são mortos, hoje em dia ainda existem lugares com campos de concentração, inclusive para cristãos. Então, são notícias que nos assustam muito, que nos entristecem muito, mas que ao mesmo tempo tem que nos motivar para fazer com que o Evangelho possa chegar a todas essas localidades. Então, a ideia é essa. Então, campo missionário é todo lugar que a igreja puder alcançar. E ela precisa pensar em alcançar todos os lugares, desde daqueles vizinhos que estão mais próximos à localidade ali da igreja, até o país mais distante. Deveria ser uma preocupação de todas as igrejas em todos os lugares. Então, agora nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho nesses temas. Aonde nós devemos evangelizar? Então, quando a gente pensa em evangelizar, aonde nós devemos fazer isso? E como nós podemos encontrar ajuda nos textos bíblicos para que a gente consiga entender qual é o esforço que nós devemos fazer para que a gente possa levar o Evangelho até as pessoas. Então nós vamos usar esse texto aqui de Atos capítulo 1, versículo 8, e vamos usar ele nesse primeiro momento aqui para tentarmos entender um pouquinho aonde nós devemos evangelizar.
Então, diz assim Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, vamos pensar um pouquinho nesse texto, para que isso nos ajude a entender aonde é que nós devemos evangelizar. Então, primeiramente, vamos pegar esse trecho aqui, quando ele diz que será, aqui é o próprio Jesus falando, né? E Jesus está dizendo para os seus apóstolos e discípulos ali: e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então, como já foi dito, quando nós pensamos na ideia de uma igreja missionária, com essa ideia de uma missão urbana, né, evangelizando ali as localidades próximas aonde ela se encontra, é uma questão que pode ser aplicada a todos os indivíduos da igreja, né? Então, cada indivíduo da igreja, cada membro tem que ter essa preocupação de estar evangelizando a sua rua, né, a rua onde a pessoa mora, pensando ali nas escolas onde os filhos estudam, pensando nos comércios onde nós vamos fazer as nossas compras, pensando nos visitantes que podem vir até a igreja. Então é realmente um trabalho ali local, mas que deve ser pensado por cada membro, né? Todos os membros da igreja têm essa tarefa e precisam ter essa preocupação de evangelizar aqueles lugares e aquelas pessoas que são próximas ali do local onde a igreja está reunida. Quando nós seguimos no texto, assim, aqui um mapinha para nos ajudar, né, que é um mapa da região ali onde a igreja estava inserida, né, um mapa baseado em como era este lugar na época em que Jesus e os apóstolos viveram. Então nós temos ali, primeiramente, né, serão minhas testemunhas em Jerusalém. Então eu coloquei um círculo aí para que a gente tenha essa ideia de que de fato é ali, é o local onde a igreja está inserida. Então Cristo deu para os seus apóstolos e discípulos a missão de evangelizarem aquela região. Mas o texto prossegue, né? Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Se a gente olhar mais uma vez aqui para o mapa, se é que dá para vocês verem aí, mas eu circulei, né, a cidade da Judéia e a cidade de Samaria. Então, a ideia aí já é não apenas a localidade próxima aonde a igreja está, mas já nos seus lugares vizinhos, né, nas cidades vizinhas, ou a configuração que nós vivemos hoje, nós podemos pensar em bairros vizinhos, não é? Porque as cidades que eles tinham naquela época, muitas delas eram parecidas com o que para nós hoje em dia são bairros. Então, se nós trouxermos isso para a nossa realidade, nós podemos pensar em Jerusalém como sendo o nosso bairro, e Judéia e Samaria como sendo ali os bairros vizinhos, essa preocupação de levar o evangelho cada vez mais para distante, né? Então, pensando sempre nessas localidades, né? Escola, hospitais, mercados, praças, né? Então são lugares onde é possível você levar o evangelho a um grande número de pessoas. E sempre podemos ter amigos nessas localidades e usá-los como base para que através deles, né, através, quem sabe, da casa deles, possam ser oferecidos estudos para que o evangelho possa chegar naquelas localidades. Então aqui a gente já vê que não basta apenas os indivíduos estarem preocupados com essa evangelização mais distante. Toda a igreja precisa se organizar, fazer reuniões para conversar, para discutir estratégias, para ver as melhores maneiras para levar o evangelho até essas localidades mais distantes, porque senão fica complicado. Se cada membro sozinho quiser ter essa preocupação de sair buscando as regiões próximas, não, o ideal é que a igreja faça reuniões para discutir a melhor maneira de trabalhar e a melhor maneira de levar o evangelho para todas essas localidades. E, seguindo no nosso texto, então, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui é quando nós pensamos, de fato, na igreja levando o evangelho a
todas as localidades do planeta. Nós precisamos ter essa preocupação. Nós precisamos saber que o Evangelho precisa chegar a todas as regiões do planeta. E uma coisa que fica muito clara para mim quando faço esse tipo de estudo é a necessidade da igreja se reunir, se estruturar e discutir qual a melhor forma para realizar esses tipos de trabalho. Porque se a igreja não se reúne com este propósito, mas ainda que tenha os seus membros empenhados em pregar o Evangelho para os seus amigos, nas ruas, né, nas escolas, nos seus trabalhos, ainda assim é um trabalho disperso. E fica cada vez mais difícil levar esse Evangelho para mais pessoas e para mais localidades. Então, quando a gente pensa na igreja, naquela igreja que Jesus Cristo instituiu, naquela igreja que teve início em Atos capítulo 2, e quando nós vemos as coisas que Deus, através das Sagradas Escrituras, ordena que essa igreja faça, para mim é imprescindível que a igreja se reúna com o propósito de discutir qual a melhor maneira de obedecer a todos esses quesitos, né, a todos esses mandamentos que Deus dá para a sua igreja. Então a igreja precisa se reunir com o propósito de ter comunhão. É evidente. A igreja precisa se reunir com o propósito de oferecer culto a Deus. Né? Isso é imprescindível. Então nós devemos cultuar a Deus, louvar, cantarmos nossos louvores, orarmos, ouvirmos a mensagem, nos sentirmos cheios do Espírito Santo. É evidente que nós precisamos disso. Mas a igreja não pode se reunir apenas com estes propósitos. Se pudermos pensar ainda também que a igreja precisa se reunir com seus membros para se divertirem, para comerem juntos, para estarem juntos, tudo isso é válido, tudo isso fortalece a união e ajuda, né, para que todos permaneçam firmes e fortes, tendo aí as possibilidades de uns ajudarem aos outros. Mas não pode ser só isso. A igreja ela precisa se reunir com o propósito de discutir de que forma irá diversificar os seus trabalhos, de que forma irá obedecer a mais coisas que nós vemos que Deus ordena que a sua igreja faça. Porque quando a gente entende que somos todos pecadores, que somos todos falhos, entendemos que sempre teremos muito que aprender e muito que procurar melhorar. Então, se somos assim, e somos nós que somos a igreja, então nós precisamos entender que a igreja também precisa estar sempre buscando essa melhora, buscando esse crescimento espiritual. Então nós precisamos, além de nos reunir para a comunhão, além de nos reunirmos para adorarmos a Deus, nós precisamos nos reunir com o propósito de discutir como obedecer mais, como ser mais relevantes e como obedecermos melhor estes ordenamentos de levarmos o Evangelho a todas as criaturas. Eita, me desculpem. Continuando então, nós vamos pensar um pouquinho em textos que de fato deixam claro que nós temos que ter essa preocupação em pregar o Evangelho. Então Marcos capítulo 16, versículo 15 nos diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Como que nós podemos fazer parte da igreja que Cristo instituiu e não termos a preocupação de levar o Evangelho a todas as pessoas? Então a igreja precisa se organizar para buscar obedecer a este propósito. Agora pegou a garganta aqui. Me desculpem. Deixa eu tomar um pouquinho de água, que isso ajuda. E vamos lá. Então vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Lá em Mateus 28, 19, nós lemos assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha o mandamento para a igreja, né? Fazer discípulo de todas as nações. Marcos 13, 10. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Se fazemos parte de uma igreja local, que seja uma igreja pequena,
e a gente não vê possibilidade de mandarmos, sei lá, um grupo de pessoas para evangelizarmos uma nação, nós precisamos nos organizar para ver se não é possível de alguma forma ajudar um movimento que esteja acontecendo e que esteja enviando essas pessoas, para ver se de alguma forma a nossa igreja não pode contribuir de alguma maneira. Porque não podemos fingir que não encontramos essas passagens nas Sagradas Escrituras, né? Mateus 9,35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Olha a maneira que Cristo trabalhava, que Cristo evangelizava, né? Ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Se nós somos discípulos de Cristo, né? Se Cristo é o nosso mestre, a nossa busca é procurarmos aprender com Ele e cada vez tentarmos imitá-lo mais nos seus métodos, né? E nós vemos que ele ia passando por todas as cidades, por todos os povoados. Então imaginem, né, uma igreja hoje que sai buscando ali nos bairros vizinhos uma maneira de pregar o evangelho para aquelas pessoas. E nós vemos também que Jesus não sai apenas falando sobre o reino, né, sobre as boas novas do reino, mas ele ia curando todas as enfermidades e todas as doenças. Então as multidões queriam estar próximas de Cristo porque ele dava para elas aquilo que elas necessitavam. Evidentemente que a igreja hoje em dia não pode sair curando os doentes como acontecia naquela época, mas por isso, será que a igreja não precisa ter preocupação nenhuma em ajudar aqueles que precisam, em tentar de alguma forma minimizar o sofrimento das pessoas, de alguma forma tentando auxiliar na cura das enfermidades, das doenças, problemas financeiros ou tantos outros problemas que existem e existem próximas na localidade em que a igreja está e toda na região circunvizinha. Então há muito trabalho que a igreja pode e precisa fazer. E se a igreja não entender isso e não se reunir com o propósito de buscar uma maneira para obedecer a essas coisas, nada será feito, né? Então, Atos 17:30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Como que as pessoas vão se arrepender se elas não souberem do que elas precisam se arrepender, né? E como que elas vão saber se ninguém for lá e falar para elas, pregar o evangelho para elas? E aqui é o texto que nós estudamos, né, de Atos 1:8, que serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, a igreja, nós estudamos, né, na aula passada, Cristo sendo o cabeça da igreja e os membros da igreja sendo o seu corpo. Então, quando a cabeça quer fazer alguma coisa, quer chegar a uma região, quer auxiliar uma família, uma localidade, o que é que essa cabeça que é Cristo vai usar? Ela vai usar os seus membros, e os membros são a igreja, né? São aqueles que fazem parte da igreja. Então, se Cristo quer que o evangelho chegue até os confins da terra, o que ele usa para que isso aconteça são aqueles que são membros do seu corpo, que é a igreja. Então, aprofundando um pouquinho mais, precisamos pensar aonde o discípulo de Cristo pode ganhar almas. Então, percebe como nós estamos buscando cada vez mais mergulhar nesse assunto, para cada vez mais buscar auxílio nas Escrituras, para que a gente entenda como esse trabalho deve ser feito e como nós devemos pensar e procurar nos organizarmos para obedecer aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Então nós vamos agora ver uma série de versículos nos ajudando a entender aonde o discípulo de Cristo pode ganhar almas. A primeira passagem que nós vamos ver vai mostrar que o primeiro lugar onde um crente, né, um discípulo precisa procurar ganhar almas é na sua própria casa. Então, o primeiro lugar onde um discípulo tem que dar testemunho é dentro da sua própria casa, como nós vemos aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes,
e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, em primeiro lugar, que nós devemos nos preocupar é com a nossa casa, com a nossa família, né? Quando são pais e mães, tem que estar preocupado com seus filhos, o marido tem que estar preocupado com a sua esposa, a esposa com o marido, enfim. Um cristão, ele não fala do Evangelho, ele vive o Evangelho. E é impossível um cristão que não tenha uma vivência dentro da sua própria casa, que seja uma vivência espiritual e tenha essa preocupação de tanto fazer com que cada um dos membros da sua família sejam discípulos, como estar sempre auxiliando no crescimento espiritual de cada um dentro da sua casa. Continuando, um lugar onde um discípulo pode ganhar almas é entre os seus parentes, né, entre os seus familiares. Como nós vemos na imagem aí, nós podemos pensar em tios, tias, primos, avós. Então, realmente, são todos os parentes. Quando nós pensamos que um marido se une à sua esposa, dobram o número de parentes que ele tem. Então, realmente é um trabalho grande, é um trabalho árduo, onde a gente pode aproveitar todas as reuniões familiares, e aí a gente pode pensar, inclusive, em Natal, Ano Novo, sempre procurando dar um bom testemunho para que, da melhor forma possível, possamos levar o Evangelho a todos aqueles que fazem parte dos familiares, realmente, né? Então, um texto que nos ajuda a entendermos isso é Lucas 8,39, quando Jesus disse: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Então aqui Jesus tinha curado aquele endemoniado e disse para ele, né, volte para sua casa e conte o quanto Deus lhe fez. Então a preocupação de Jesus em que fosse testemunhado do grande milagre que tinha sido feito na vida daquela pessoa para aqueles que eram da sua casa, né? Ou seja, para os seus parentes, para os seus familiares. Podemos pensar também entre os nossos colegas, entre os nossos amigos, né? Aí, para aqueles que são jovens, podem pensar nos seus amigos de escola, seus amigos de bairro, onde jogam futebol, jogam videogame, sei lá o que as crianças fazem, os jovens fazem hoje em dia. Mas é uma preocupação muito grande em pregar o Evangelho para aqueles que são nossos amigos, para aqueles que são próximos de nós. O texto que nos ajuda aqui é um texto meio longo que eu já vou ler. Eu só queria comentar um pouquinho hoje, porque quando pensamos em jovens, evidentemente que aqui não é só para os jovens, né? Os adultos têm que ter essa preocupação de levar o Evangelho para aqueles que são seus colegas de trabalho, seus amigos, né? Aqueles que de repente assistem futebol junto, ou seja lá o que for. Temos que ter essa preocupação de testemunhar para essas pessoas também. Mas quando nós pensamos nos jovens, é algo muito difícil que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós que somos pais cristãos, nós educamos os nossos filhos até uma certa idade, mas depois, quando eles entram na escola, a sociedade toma conta da cabeça deles de um jeito que é muito difícil, é muito difícil. É muito claro, né, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, as escolas, a sociedade hoje em dia estão enfiando muitas coisas na cabeça dos nossos jovens e a igreja tem falhado em não cuidar, em não ensinar, em não fazer com que esses jovens entendam que nós vivemos em uma realidade totalmente diferente da realidade em que a sociedade hoje vive. E se nós não tivermos o cuidado desde que esses jovens são pequenos, fazermos um trabalho muito forte de ensino para que eles cresçam sabendo o que é a vontade de Deus com relação a diversos assuntos, com relação à homossexualidade, com relação a namoro, com relação a drogas, a tatuagens, enfim, a relacionamento íntimo e uma série de outras coisas. Quando eles entram nesse mundo da sociedade e são bombardeados por todas essas coisas, o estrago é muito grande. E aí nós temos que ficar tentando correr atrás e muitas vezes perdemos de longe essa batalha. Então nós temos que começar de fato a pensar em nos organizarmos
para estruturarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque se não fizermos isso, o mundo vai continuar fazendo o que tem feito, que é tomando as crianças das nossas mãos, e nós ficamos desesperados sem termos como agir, sem termos como reverter isso, infelizmente, em muitos casos. Então vamos ver aqui o texto que nos ajuda a pensarmos nessa preocupação em evangelizarmos aqueles que são nossos colegas. João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 41 até o 45, que diz assim: O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe. Disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então nós vemos aqui que o evangelho começa ali sendo espalhado entre irmãos, e esses irmãos vão levando para aqueles que são seus amigos, seus conhecidos, ou seja, entre as pessoas próximas, né? Então é assim que começa a pregação do evangelho. Uma pessoa ela se converte, ela fica deslumbrada, porque é impossível você compreender esse plano maravilhoso de salvação e não ficar maravilhado, e você começa a querer contagiar aquelas pessoas que são próximas. Então são seus irmãos, são seus familiares, são seus amigos próximos, e a tendência é tentarmos levar isso cada vez para mais distante. Bom, nós vamos caminhando aqui para encerrarmos o estudo de hoje. Vamos falar aqui ainda de mais uma possibilidade, e aí nós continuaremos na semana que vem. Que uma outra possibilidade que nós vemos de pregarmos o Evangelho, como a imagem aqui mostra para nós, é nos transportes, né? Então, no caminho para as escolas, no caminho para os nossos trabalhos, pensando aí nos transportes públicos, como ônibus, como trens, como metrô, mas isso também pode ser feito através de veículos próprios, né, de carros. A ideia é utilizarmos esse espaço de tempo em que nós nos locomovemos até os nossos trabalhos, até as nossas escolas, para nestes momentos nós também darmos testemunho e pregarmos o Evangelho. Como nós vemos aqui em Atos capítulo 8, versículo 27, a partir do versículo 27, onde nós lemos assim: Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Percebem? Que era no meio de locomoção que aquele homem tinha, que ele estava utilizando naquele momento. Deus utilizou Filipe para se aproximar daquele carro, ele foi convidado para entrar e assim pregar o Evangelho para aquela pessoa. Então nós não podemos abrir mão de qualquer tipo de oportunidade que nós tenhamos para falar do Evangelho, tá bom? E semana que vem nós continuamos. Vamos falar também da importância de levarmos o Evangelho nas praças, como nós vemos aqui na imagem, mas hoje nós ficamos pensando... Eita, fui para o lado errado. Ficamos pensando aqui na ideia, então, de utilizarmos todo o tempo que nós temos à nossa disposição. Todas as pessoas que estão à nossa volta podem e precisam ser alcançadas, porque Deus quer que todos se arrependam. Então, eu espero que Deus possa abençoar a todos, eu espero que esse estudo possa ser útil. Semana que vem nós continuamos a partir daqui. E a minha intenção é que, de fato, o Evangelho, esses estudos, né, deem uma chacoalhada
na gente, porque muitas vezes nós precisamos, muitas vezes nós precisamos ser exortados. Quando nós estudamos o Evangelho, isso eu falo de forma individual, nos nossos devocionais diários, digamos assim, constantemente nós somos chacoalhados pelo Evangelho, pelas Escrituras. Nós encontramos situações onde nós sabemos que precisamos trabalhar, que precisamos melhorar. Nós encontramos situações muitas vezes que temos lutado com elas durante anos e nos confrontamos. Muitas vezes a gente fica envergonhado de não saber por que é que continua passando por aquele mesmo tipo de pecado. É uma luta, realmente é uma luta constante, e isso mostra um cristão fiel, né? Porque ele se reconhece como um pecador, ele sabe que continua pecando, mas ele não gosta do pecado, ele não quer aquilo. Então ele está constantemente lutando para obter esse crescimento espiritual, e nisso que a Bíblia chama de santificação, que é um processo milagroso, né? Não é através unicamente do esforço do indivíduo que ele consegue atingir essa santificação. É um processo divino. Deus, em sua infinita graça, misericórdia e poder, ele vai trabalhando conosco e esse processo de santificação ele vai acontecendo. E eu entendo que isso serve para indivíduos, mas serve também de forma coletiva. Então, a igreja ela precisa olhar para si, precisa fazer estudos pensando em si, em como tem trabalhado e de que forma ela pode se organizar ou ela precisa se organizar para crescer espiritualmente, para oferecer trabalhos a Deus. Uma igreja não pode ficar estagnada, sem ter essa preocupação de crescer, porque a não ser que essa igreja tenha atingido a perfeição, aí ela não precisa se preocupar em corrigir nada ou em se esforçar mais para nada. Então temos humildade de reconhecermos tanto individualmente as nossas falhas e nos esforçarmos em melhorar, como igreja termos essa preocupação também de buscar falhas, de buscar corrigir essas falhas e de buscar oferecer cada vez um trabalho melhor para Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu realmente fico muito feliz por aqueles que estão acompanhando esse estudo e Deus assim permitindo, nós nos encontraremos novamente na semana que vem. Um grande abraço a todos.